Conheço um monte de mulheres incríveis que estão ao meu redor, dentro e fora das telas, fazendo sua parte no mundo. Mas muitas, mesmo sendo e realizando coisas maravilhosas, são cheias de inseguranças, medos e paranoias. Esse é o Mulheres no Espelho, um projeto multimídia da Lita Studio. Conduzido por mim, Marcela Sonin, cientista social, especialista em comunicação e produção de imagem, com formação em perfumaria ancestral, terapia floral e dedicada à bruxaria natural, sou a mulher por trás da Lita, que juntou a coragem e vontade de realizar para abrir esse espaço de troca, de prosa, que vai trazer o ponto de vista de outras mulheres sobre o seu criar, o seu poder no dia a dia, sem glamorização. O espelho é um instrumento mágico que reflete a nossa alma, nossa luz e nossa sombra, e ao ver o reflexo de outras mulheres nele, é possível nos vermos também. Aqui as mulheres falam sobre suas habilidades no mundo e como lidam com as suas inseguranças, o que fazem para seguir em frente mesmo quando parece tudo contra nós. Mulheres que buscam construir a vida que sonham. Mulheres no Espelho veio para dar voz às mulheres com histórias não contadas. E hoje a gente vai conhecer mais uma mulher incrível. Oi, Nath, tudo bem? Tudo bom, Marcela? Obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, fiquei lisonjeada com o convite. Quem é a Natasha? Pergunta complexa. Aqui já começa desse jeito. Começamos com grandes questões. Eu sou uma pessoa curiosa. Acho que talvez essa seja a minha principal característica. E essa minha curiosidade faz com que eu tenha uma grande sede de conhecimento, de descobrir novos lugares, ter experiências diversas, ouvir as pessoas, conhecê-las. Eu acho que é isso que me motiva, né? Tá que ótimo. Me faz seguir adiante. Me considero uma mulher que venceu muitas adversidades na vida e continua trabalhando para isso, porque as adversidades elas estão postas no nosso caminho o tempo todo, ainda mais quando a gente vive numa sociedade, né, que se estrutura a partir do machismo. Sim. Então não é nada fácil ser mulher no Brasil, ainda que eu desfrute de alguns privilégios, né, de cor, de classe em alguma medida, até de lugar no espaço acadêmico, mas ainda assim, e também tenho as minhas fragilidades. Sim. Né, como todo mundo tem. Sou também um pequeno poço de contradições, às vezes nós somos muita coisa, né? É difícil a gente se definir. Esse é um exercício que acho que é um exercício para uma vida toda. Sim. Né? Talvez quando chegarmos lá na frente, numa idade mais avançada, a gente encontre uma resposta que seja, sei lá, mais suficiente. Será que a gente encontra? Ou então não, né? Ou então talvez essa seja a graça da vida mesmo. Sim. Né? Nunca encontrar uma resposta e talvez mudando essa resposta ao longo do tempo. Sim. Né? Porque eu acho que a Natasha criança era diferente da Natasha adolescente, depois da Natasha na primeira juventude. Eu considero que eu estou entre a segunda e talvez terceira. Ainda me considero... Segunda. Não sei, né? Não sei se eu ainda sou jovem, mas eu me sinto jovem. É isso que importa. E não me identifico com a idade que está na minha certidão de nascimento, no meu RG. Muito bom. Mas é um pouco isso, né? Acho que é uma pergunta que não tem uma resposta precisa. Sim. Né? Que a gente vai se descobrindo ao longo do tempo. Mas que de alguma maneira as nossas versões anteriores continuam dentro da gente. Sim. Né? A gente pode ir reformulando algumas coisas. Eu venho nesse momento refletindo muito sobre a minha vida, sobre o que eu fiz, o que eu quero daqui para frente. E
E aí, né, a gente acaba recuperando. Aí, bom, mas eu pensava isso dessa maneira lá atrás. Nesse ponto eu acho que eu evoluí, nesse ponto eu ainda gostaria de evoluir mais. A vida é um processo. Sim, as coisas vão se transformar. A única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar sempre, todo o tempo todo, né? Isso mesmo. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Exatamente. E no que você acredita, assim? Como que isso se reflete no seu dia a dia, no seu trabalho? Como que isso se dá, como se põe? Eu acredito numa sociedade mais justa e igualitária. E esse é um ideal que eu tenho desde muito nova. Embora talvez quando mais nova eu não o verbalizasse dessa maneira, né? Não dá essas palavras. Não me utilizasse desses conceitos. Hoje talvez isso seja um pouco mais claro para mim, até pela minha formação e tudo mais. E eu procuro, sempre que possível, exercitar, né? Materializar esse meu ideal, essa minha vontade, né? De construir uma sociedade, de colaborar, né? Para que a gente construa uma sociedade mais justa e mais igualitária, tanto nas minhas relações pessoais, né? Nas chamadas relações micropolíticas, Sim. até nas relações macro. Então, buscando ter conexões verdadeiras com as pessoas que me rodeiam, conhecê-las, né, de uma forma mais íntima, sendo solidária, né, sempre que consigo. Às vezes, também, assim, exercitando um pouco a caridade, porque a gente vive numa sociedade muito desigual, desigual, né, de uma pobreza, assim, especialmente nesse momento pandêmico, muito grande. Então nem sempre, assim, a solidariedade alcança. Tem questões que são mais urgentes que precisam da caridade, ainda que eu não consiga ser caridosa da maneira como eu gostaria, também pelas minhas limitações. Sim. Financeiras e de tempo mesmo. No meu trabalho, né, lecionando, eu acredito muito no processo ensino-aprendizagem. Eu acho que é uma troca, e uma troca muito rica, onde todo mundo aprende, né, e constrói conhecimento junto. Então, tentando mostrar também, além do conhecimento que eu adquiri pela minha formação e pelas minhas pesquisas, também um pouco da minha experiência de vida, de que as coisas, elas mudam o tempo todo e elas podem ser diferentes. Passando esses valores também para o meu filho, no dia a dia, né? Procurando desenvolver a autonomia nele desde pequeno, procurando, assim, estabelecer uma relação de muita conversa, de abertura, de empatia. Acho que principalmente é algo que eu percebo que falta muito nesse momento, né, no mundo que nós vivemos, devido a vários processos aí concomitantes. As pessoas estão cada vez mais solitárias, fazendo as coisas de uma forma individualizada, e eu acredito muito na força do coletivo. Né? Eu acho que é muito contundente a hipótese, né, que o homem é um animal político. Sim, né? sim. Nós somos seres sociais, animais sociais. Nós precisamos do outro, né, do estar com o outro. É assim que a gente elabora, inclusive, a nossa própria identidade. Sim. Né? E constrói relações mais interessantes, conexões mais profundas, que talvez dessa maneira, assim, né, no coletivo a gente desenvolva empatia, nos fortaleça, né? As pessoas se fortalecem, porque a vida na selva sozinha é muito difícil, né? Não sobreviveríamos, né, sozinhos. Então
Não sei se a gente precisa exatamente do contrato social, mas... Mas existe isso, né, gente? Existe uma codependência entre seres, né? A gente não teria o que comer se não dependesse do trabalho de outras pessoas. A gente não teria, né, tipo, luz na nossa casa se não tivesse trabalho de outras pessoas. Então, as pessoas, elas ficam muito no individual, mas existe uma rede, né? Na verdade, de pessoas que fazem com que a vida acontecer. Tudo aconteça, né? Sem dúvida. E se a gente conseguir passar, né, do nível dessa codependência material para uma coisa afetiva, humana, né? Mais humana, eu acho que todos são favorecidos, sim, né? Sair na verdade, dessa ideia de serviços, né? Produtividade e serviço, porque a gente hoje em dia vê a sociedade muito, né, só nesse aspecto, né? Não que esse aspecto não deve existir, mas ele existe, mas a gente tem que olhar para além, né? Olhar no olho, né? Tipo, enxergar o outro também. Sem dúvida. Construir relações mais humanas, né, onde assim a sociedade progrida tanto do ponto de vista material, né, porque assim as necessidades básicas elas precisam ser supridas, né, se elas não são supridas você não consegue pensar nada e nada além. Mas nós também temos necessidades afetivas, sim, né, culturais, acho que a partir do suprimento da necessidade material que a gente consegue avançar para outros pontos, né, essa coisa da cultura, da arte, né, de sentir o mundo de uma outra maneira, conseguir enxergar beleza no mundo. Tudo isso alimenta a gente, né? E vai colocando a gente pra frente. Sim, nós temos múltiplas necessidades. Sim, não somos uma coisa só. E como que é? Tu conta um pouquinho aí da sua trajetória, né? Você falou, você leciona, é pesquisadora e tal. Como que é seu caminho? Temos entre nós uma cientista, uma mulher cientista. Como que é, assim, pra você? Como que você vê tudo isso? Bom, eu vim da escola pública, fui bolsista do ProUni durante a graduação, fiz o curso de Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Você foi minha colega de turma, sabe disso? Somos colegas de faculdade. Somos cientistas sociais e sociáveis. Exatamente, muito. Para alguns cientistas sensuais. Diria alguns amigos nossos. Talvez já tenha sido mais sensual, hoje menos. Estamos mais pro social mesmo. Depois fiz mestrado na mesma instituição, no programa de estudos pós-graduados em Ciências Sociais. Depois fiz o meu doutorado no IESP, né, o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Morei no Rio de Janeiro por 3 anos, cerca de 3 anos. Voltei a São Paulo, fiquei trabalhando um tempo aqui, em seguida engravidei, que é uma experiência que atravessa a vida profissional da mulher, não tem jeito, mas ainda assim continuei trabalhando tanto durante a gestação, trabalhando com pesquisa e lecionando, quanto após, inclusive porque veio a pandemia e enfim, né, e toda a vida se reorganizou a partir disso. E agora, nesse momento, eu sou pesquisadora de pós-doutorado, já faz pouco mais de um ano, na Universidade de São Paulo, né, trabalho no NEV, no Núcleo de Estudos da Violência. Foi uma trajetória do quê? Entrei na graduação em 2007, de 15 anos. 15 anos. Uma trajetória da qual eu me orgulho muito, porque o caminho não foi fácil para mim. Eu sou a primeira pessoa, não só do meu núcleo familiar, mas da minha família estendida, a ter um diploma de ensino superior. Se não fosse a política pública do ProUni, muito provavelmente eu não teria, né, feito uma graduação, e talvez a minha história seria diferente hoje.
Talvez eu não tenha escolhido o melhor curso para minha condição de classe na época, porque o curso de Ciências Sociais, né, é um curso cujo o retorno financeiro ele vem a médio e longo prazo quando vem, tanto que durante muito tempo foi uma carreira assim, né, onde predominavam alunos de famílias abastadas, né, de famílias de classe Sim. média, na verdade de classe média alta, porque durante muito tempo nem a classe média no Brasil fazia curso superior, Sim. né, ia trabalhar no comércio, nos serviços, enfim, tinha a pamonha. outras fontes de renda. Então, a vida como ela é. O carro da pamonha, gente. Quando passando. você atravessa a ponte, o carro da pamonha passa, o carro do ovo. O da mexerica, que passa da mexerica lá em Da casa. mexerica, não. Não, tem o Giovanni que traz as frutas pra gente. Inclusive, não é hoje. É na terça-feira. Grande Giovanni. Enfim, vamos continuar. Eu fiz você se perder no pensamento. Falando. Então, a Bolsa do ProUni foi muito importante para minha inserção no ensino superior e para todas as oportunidades de trabalho que surgiram de lá para cá. A princípio, eu não pretendia seguir a carreira acadêmica, desde pequena eu queria ser professora. E como eu vim do ensino público, eu queria voltar para o ensino público com o conhecimento que eu adquiri na universidade, para compartilhá-lo com o maior número de pessoas e talvez também colaborar para que as histórias delas fossem diferentes também. Sim. Mas não foi assim que as coisas aconteceram. Teve um problema institucional que a gente não pôde cursar licenciatura, por causa de uma mudança da grade no curso, desculpe. Enfim, naquela época, né, nós tínhamos um governo que investia no ensino superior, investia em educação, investia em pesquisa, então tinha um número de bolsas razoável para contemplar aí, essa questão, né, do avanço da ciência. Eu acabei saindo da graduação, indo direto para o mestrado, já tinha feito uma iniciação científica que também favoreceu esse processo. Aí já durante o mestrado comecei a lecionar, só que não no ensino regular, né, não no ensino médio, que é onde nós podemos atuar como sociólogos, sociólogas. Né? Sim. Fui dar aula no ensino superior, numa faculdade privada. Não sei se devo falar o nome das instituições. Pode falar, não tem problema. Fui dar aula na FMU, onde eu fui muito feliz. Lecionei lá durante um pouco mais de 2 anos. Mas senti a necessidade de continuar a carreira acadêmica, né? De dar prosseguimento, porque a pesquisa também se tornou uma paixão. Sim, né? É um bichinho que pica, né? Sim, e eu queria continuar pesquisando, eu percebia que, né, o meu objeto de pesquisa ganhava uma proporção naquele momento que talvez no início, né, quando eu comecei lá na iniciação científica, eu não imaginava que, assim, eu estudo as relações entre internet e política desde 2007, 2008, mas assim, né, sempre trabalhando nessa área, inclusive em outros lugares, não só na academia. E é isso, né, a apropriação, a popularização da internet, das mídias sociais, essa apropriação dessas tecnologias, né, no cotidiano das pessoas, foi uma crescente, isso teve Foi um boom, né? Porque quando você começou a pesquisar isso em 2008, era outro tipo de relação que as pessoas tinham com tudo, né? A gente não tinha internet no celular em 2008. Não, a gente trocava mensagem de texto. SMS. Exatamente. WhatsApp. A gente se ligava mais. Sim. Era uma outra relação com a tecnologia mesmo, né? Mas conforme a tecnologia foi avançando, foi se popularizando. E que mudou muito rápido também, né? Especialmente aí a popularização dos smartphones, das mídias sociais. Isso teve uma consequência social e política, acabou se tornando um instrumento importante para
campanhas eleitorais, para organização de protestos, para discutir questões de interesse coletivo, inclusive para, né, teve uma das consequências o acirramento do próprio debate político, entre outras coisas, e aí eu vi, né, que algumas das considerações que eu tinha feito ao final do meu mestrado, da minha dissertação de mestrado, estavam se concretizando, né? Algumas das minhas intuições estavam se concretizando, e aí veio Jornadas de Junho, na verdade, primeiro, né, veio o ciclo de solidariedade indignada, então protestos em diversos países do mundo, né, centenas de países, contra os efeitos da crise financeira e como os Estados-nação estavam lidando com isso, né, devido ao estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos. Essa onda de indignação chega ao Brasil, né, e a internet é considerada, né, a internet, especialmente as plataformas de mídias sociais, são consideradas um dos principais elementos dessa reconfiguração do ativismo contemporâneo e do ativismo brasileiro. Então, eu entendi que eu deveria dar continuidade às minhas pesquisas nesse sentido. Até porque as pesquisas... Gente, por isso que pesquisa é importante, por isso que ciência é importante, né? Porque, de uma certa forma, a sua pesquisa ali, ela encaminhou tudo que você tinha ali apontado de uma certa maneira na sua pesquisa de mestrado, você começou a ver que as coisas realmente estavam se encaminhando para aquilo, né? E foi muito curioso, porque na minha defesa, um dos professores, né, que me arguiu, ele falou assim, olha, eu acho que você está muito otimista com relação, né, às potencialidades políticas e democráticas dessas tecnologias, sobretudo no Brasil. Né? Não necessariamente o que está acontecendo lá fora, porque eu defendi em maio de 2013. Nossa! Tipo, um mês antes. E olha, não tinha conversado com ninguém, hein, de coletivos, de movimentos sociais, nada, né? Eu estudei campanhas presidenciais no Twitter no meu mestrado, era uma outra coisa. Porque quando você entrega um mestrado, tipo uma pesquisa, aquilo já está sendo feito bem antes. Então, você defendeu em maio, mas ela já estava, né? Ela estava sendo produzida, na verdade, desde a graduação, né? Eu usei alguns dados, analisei alguns dados no TCC e dei continuidade à pesquisa no mestrado, mas é isso, era uma pesquisa que vinha sendo realizada desde 2010, pelo menos, que foi o ano, né, da eleição, né, da eleição majoritária. E é isso, né? E você entrega o texto da dissertação alguns meses antes, para dar tempo da banca ler, né? Tem toda essa burocracia. Então, foi isso. Eu recebi essa crítica. Tipo, né? Talvez aqui não vá rolar, porque Brasil, enfim. E aí, assim, a coisa estourou no mês seguinte. Eu não fui direto pro doutorado, fiz uma tentativa aqui no programa da USP. Inclusive, assim, a minha trajetória profissional, estudantil, né, acadêmica, profissional, ela é marcada por tentativas, né? Não foi... Cheguei, tô aqui, né? Não foi fácil, né? Eu saí da escola, minha primeira opção de carreira, por exemplo, não era ciências sociais, era medicina. Uou! Eu não sabia disso. Sim, minha primeira opção era medicina. Tentei um ano medicina, né? Passei para a segunda fase da FUVEST, que era o vestibular da USP na época. Não consegui passar da segunda fase, não entrei. Aí no segundo ano fiz cursinho, consegui uma bolsa no cursinho da etapa. Aí redirecionei um pouco os meus objetivos, mas assim, eu sempre trabalhei, desde os meus 14 anos. Então... tinha que conciliar trabalho com estudo. Então, trabalhava o dia todo e fazia o cursinho à noite. E é muito difícil você conseguir adquirir a bagagem necessária para ser aprovada
num vestibular nessas condições, né? Sim, até porque você tá ali competindo com pessoas que às vezes estão ali estudando integralmente o tempo inteiro. Exatamente, que vieram muitas vezes de escolas que dão uma formação mais voltada para aprovação no vestibular. Não digo que é nem melhor nem pior. A gente sabe de todos os problemas que a escola pública enfrenta, do ponto de vista de infraestrutura, de salário dos professores, de sobrecarga desses professores, que também muitas vezes não conseguem ter o seu melhor desempenho, né, em sala de aula por conta... Toda a questão de falta de incentivo mesmo, né? E né, muitos alunos por sala... Falta de recursos tecnológicos, de recursos para fazer passeio. O acesso à cultura também é muito importante, muitas vezes inviabilizado por essa falta de recursos. Que a gente aprende de diversas formas na vida, né? Não é só sentado na cadeira em sala de aula olhando para o professor. Exatamente. Né? A gente aprende indo ao museu, a gente aprende assistindo filmes... a gente aprende lendo. Sim. Né? E quem, numa sociedade capitalista, o acesso à cultura, infelizmente, se você não tem política pública voltada para uma democratização desse acesso à cultura, ela passa pelo seu poder aquisitivo. Sim. Então, quem tem mais recursos financeiros, né, tem mais experiências desse tipo, né? Tem a oportunidade. E é uma coisa que, tipo, eu sempre penso, assim... eu também estudei em escola pública a vida inteira. E aí, uma coisa que eu sempre penso é que hoje em dia, né, tendo acesso ao conhecimento que eu tive, as coisas que eu fiz, de pensar que talvez se eu tivesse tido alguns professores ou algumas situações dentro da própria escola que me incentivassem alguma coisa, eu podia ter tomado outros rumos. Eu poderia ter feito outras coisas. Então, hoje em dia eu converso, porque naquela época eu não tinha dimensão, mas hoje em dia eu converso com amigos que foram, tipo, estudavam em escolas particulares boas aqui de São Paulo, né, pensando assim, e que imagina, tipo, fazer um estudo de campo. Então a gente foi para Ouro Preto para conhecer como que eram, tipo, as cidades coloniais. Tipo, eu fui pro Petar para ver como que era a formação, sabe, para estudar geografia. Eu fui até o Petar. Tipo, gente, isso dentro da escola pública não passa nem pela cabeça. No máximo a gente, tipo, ia no museu. Assim, no máximo. Aqui na cidade mesmo. Aqui mesmo. E olha isso, porque aí era mó coisa, porque tinha um lance, porque aí vai que o amiguinho não tem dinheiro pra pagar o dinheiro do ônibus. Era, tipo, um rolê, assim. Então, parece pouco, né? Mas tem alguém que já tá partindo na frente. Não, assim, né? Sem dúvida, né? É uma competição onde nem todo mundo parte do mesmo lugar. Né? Ou seja, não é uma competição justa. Não. Né? Mesmo, assim, eu não acredito numa sociedade competitiva, mas mesmo dentro das regras de uma competição, não é justo. Sim. Né? Então, assim, não faz sentido uma prova como vestibular, por exemplo. É óbvio que se as melhores universidades são as públicas, quem tende a preencher essas vagas são as pessoas que vieram dessas escolas particulares. Sim. Que dá toda uma formação diferenciada para que os seus alunos conquistem essas vagas. Sim. Dá toda uma preparação. E, né, você colocou essa coisa dos passeios, né? Nada melhor do que a prática para você aprender. Sim. É muito diferente você aprender química lendo ou fazendo exercícios do que se você está dentro de um laboratório bem equipado. Ou essa coisa, né, geografia, sobre as formações rochosas, né, você está ali entender o relevo, né, a parte da natureza, entre outras coisas, né? Eu lembro que, por exemplo, quando nós estávamos na graduação, alguns dos livros que nos passaram no primeiro ano, alguns colegas já tinham lido, né? Sim. Especialmente os de filosofia. E eu, Eu não conheço. Inclusive, eu tinha uma dificuldade enorme. Com filosofia eu tinha. Pra entender aquela linguagem, né? Que é uma linguagem
própria da área específica. Outro ponto que eu acho que é um distintor de classe na sociedade brasileira é o conhecimento dos idiomas, que também passa por essa, né, pela oportunidade. Normalmente quem fala outro idioma no Brasil, inglês, espanhol, francês, italiano, seja lá qual for, né? As referências são sempre essas do hemisfério norte, é isso, né? Que eu ia falar. do ocidente, mas agora o chinês, quem tem essa habilidade, né? Quem desenvolveu essa habilidade? Normalmente os pais conseguiram pagar cursos, né, específicos para isso, voltados para isso. Mesmo nas escolas particulares, a maioria delas não tem um bom ensino de geralmente idioma. O pessoal fazia... Ou então, porque eu viajo todo ano para os Estados Unidos, para a França. É muito diferente, né, a relação com a língua. Você tem, né, uma proximidade maior, você tem a oportunidade de conhecer uma outra cultura, né, em loco. Você vai entender as coisas de uma maneira diferente. E quando você entra na academia, tipo, fez o que você falou, né? Mesmo no contato com a graduação, você tem contato ali com um universo que te é colocado. Legal, você conseguiu ali, você tá naquele ambiente, só que você tem que correr muito atrás para conseguir dar conta de fazer, de estudar, de entender, né? Então, não, vai ler, o texto tá em espanhol. Então, pega o dicionáriozinho, tem que aprender. Tem que aprender espanhol, tem que aprender inglês, tem que aprender francês. E tudo isso com a vida toda acontecendo ali ao redor, né? E eu acho que assim, quando eu entrei, né, na graduação como bolsista do ProUni, era tudo muito recente. O ProUni, se eu não me engano, ele é uma política pública. Acho que é de 2005, não? Eu entrei em 2007. Era isso, 2 anos. Tanto que as primeiras vezes que eu prestei o vestibular, não foi como ProUni, porque não tinha essa possibilidade. Sim. E aí, assim, as universidades estavam se adaptando. Então, por exemplo, você tinha professor, e aí tem uma coisa também da formação, né, do professor universitário, que muitas vezes tem uma outra condição de classe. Na universidade que nós estudamos, né, isso era bastante claro, né, os professores pertenciam no mínimo à classe média alta, de dar textos em francês no primeiro ano de graduação. Oi? Não, até hoje, eu fiz 1 ano de francês, até hoje acho que eu não conseguiria ler aquele texto. Complicado, sabe, assim, a total falta de noção, assim, do conhecimento dos alunos, de tentativa de inclusão, né, dos alunos que vêm de uma outra condição, que vêm de uma outra realidade. Naquela época, as universidades públicas ainda não tinham vagas separadas para quem vinha do ensino público, né? Hoje já tem, hoje inclusive acho que já chega a 50%. Então avançamos muito, e acho que de diversas formas, assim, né? Sim. Mas é isso, também passaram 15 anos, e que bom que progredimos. Sim, e né? que bom que a gente olha lá para trás e fala, nossa, a gente passou por essas dificuldades, mas hoje em dia, né, as coisas estão um pouco melhores, embora a gente tenha tido muito retrocesso, principalmente dentro da questão da pesquisa, né? Tipo, bolsas de estudo não existem mais. Minguaram. Mas tudo isso passa por muitas questões estruturais aí, tipo, profundas, né? E a gente sabe que o acesso ao ensino superior muda a vida das pessoas, né? Muda desde o seu círculo social, sua rede de contatos, que é uma coisa muito importante. Várias pesquisas mostram isso, né? Que quanto mais ampla e diversa a sua rede de contatos, sua vida tende a ser melhor, né? Você tende a conseguir empregos com melhor remuneração, a participar de eventos que te preencham, né? Mais do ponto de vista cultural, emocional. Você consegue enfrentar melhor as adversidades, né, cotidianas. Você deixa de ser uma ilha isolada, né? Você cria uma ilha com conexões, né? Tipo, exatamente. Então, tipo, o amiguinho ali, você sempre... E a coisa vai expandindo, né?
você conhece um, conhece o outro, e a coisa. E o estar na universidade, né, ele traz muito disso, porque, por exemplo, a gente tem colegas que são, né, que viraram amigos, que são de outras, que eram de outras faculdades dentro da universidade, né, e que isso também enriquece, tipo, o debate, o conhecimento. Sem dúvida, né? Essa troca é muito rica dentro de uma universidade, que é diferente se você pensa só numa faculdade, né? O contato com pessoas de outros cursos, as relações sociais e políticas que vão sendo tecidas ali naquele micro-universo que você está discutindo questões, né, da universidade, mas se avança no debate sobre a sociedade de forma geral, tem contato com militantes de partidos políticos, com pessoas de diferentes posições políticas, ideológicas, acesso também, né, conhecimento a diversas teorias aí, correntes de pensamento. Você aprende muito nesse processo. Sim. Participa de disputas esportivas, né? Lembra do nosso querido time? A gente jogava futebol. Que pingueça, futebol clube, futebol show. Ficamos em segundo lugar. O troféu tá lá em casa, na casa da minha mãe, na verdade. Eu tenho a medalha? A medalha. Eu também tenho a medalha. Meu filho brinca com a medalha quando vai lá. Mas, assim, são experiências muito enriquecedoras e que mudam a forma da pessoa ver o mundo, né? Mudam a sua experiência no mundo, sua experiência na sociedade, faz com que você almeje coisas diferentes, né? Com que você abra, né? Amplie os seus horizontes. Então, acho que é uma experiência que, né? Se a pessoa tem vontade, né? Deveria ser oportunizada para todos. Sim, todo mundo tinha que ter o direito, na verdade, de poder vivenciar isso, né? E entender. Nós tivemos uma professora, você vai lembrar quem, que, enfim, a despeito de talvez, às vezes, ter algumas falas um pouco polêmicas, ela foi muito assertiva, uma vez que, num comentário que ela falou assim, a universidade, pelo menos naquele momento, né, eu acho que ainda até hoje, talvez em menor medida, a universidade não é pública, ela é estatal. Porque se ela fosse pública, todos estariam nela. Nossa, olha, é verdade, eu sei quem é. Sei, mas é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Porque não... E mesmo assim, né, a gente fez uma universidade muito boa, mas privada. Né? Que hoje em dia é surreal. Eu tava até conversando com uns amigos nossos esses dias que eu fui olhar inocentemente, Marcela foi olhar o mestrado lá. Porque eu falei, já tenho os contatos, né? Talvez seja mais fácil de voltar, né, pra esse universo. Cara, não dá. Tá quanto? A última vez que eu vi o preço da pós lá tava 3.500. 3.500. Eu falei, gente, surreal. Não, isso é completamente inacessível, assim, não, pra realidade. É pra você classes. Não. Pra você não. Porque quem é que tem 3.500? Eu falei, eu até brinquei. Livres, né? Porque assim, você tem que morar, você tem que comer, você tem que se deslocar. O que eu pensei foi, eu precisaria, na verdade, estar recebendo R$3.500 para ser pesquisadora. Para realizar a minha pesquisa. Porque, né, a pesquisa ela demanda tempo, ela, né, às vezes ela demanda viagens, ela demanda, dependendo do tipo de pesquisa que você está realizando. É uma dedicação. Congressos assim, que você tem que participar. Se não exclusiva, né, o ideal é que fosse exclusiva. Sim. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa condição. Sim, né? Por mais que ela nos seja exigida, né? Mas são pouquíssimos os pesquisadores. Hoje eu desfruto dessa condição, mas durante minha vida toda eu não desfrutei. Foi o que você falou, né? Eu tive que chegar no pós-doutorado para ter uma remuneração, uma bolsa razoável que me permitisse me dedicar exclusivamente à pesquisa. Sim. Mas até aí foram quantos? Foram 14 anos de pesquisa, né, em concomitância a outras atividades. Sim. E foi o que você falou, nunca, desde a graduação até agora, no pós-doutorado, nunca foi fácil, né? Então, também é uma batalha para se manter ali, né?
Tipo, Sim. pra você querer realizar, né? Participar de congresso, comprar livros. Sim, Né? sim. Porque assim tem, especialmente na nossa área, o livro é um instrumento de trabalho fundamental. Né? E você precisa anotar, você precisa voltar ao texto muitas vezes, usar isso em sala de aula, tem, né? Não por acaso ter uma biblioteca não é só ter um cenário bonito para conceder entrevistas. Agora na pandemia isso virou uma pandemia febre. rolou. Teve gente que até forjou, né? Uma biblioteca. Não, você não tá entendendo. Inclusive... Eu vi que tinha gente que comprava livro por metro. Então, tipo, ia num sebo e falava, eu quero X metros de livro, que era pra o quê? Fazer um fundo bonito. Então, assim, é legal ter o status que se é intelectual, mas ler mesmo já é outros 500. Temos lido cada vez menos. Mas o que me impressionou foram, assim, intelectuais conhecidos se utilizando daquela biblioteca virtual atrás daquele... Falei, gente, pra usar isso, coloca um fundo branco mesmo e vambora. Eu, por exemplo, dando aula nas entrevistas que concedi nesse momento de pandemia, né, nesse período de pandemia, eu não tinha esse cenário bonito atrás porque a minha casa não estava equipada para isso. Né? Eu nunca tive uma biblioteca em casa. Tenho os meus livros, só que os meus livros eles não ficam atrás do meu computador. Tive que improvisar um escritório para trabalhar, que era um quarto. Terminei minha tese de doutorado escrevendo no quarto do meu filho. Coloquei uma mesa lá para eu trabalhar, porque eles tinham que cuidar Um olho na criança, um olho no berço, outro no computador. Sim. E isso além de tudo, é ser mulher no Brasil, pesquisadora. Né? Assim, no meio da pandemia também, Gustavo era pequeno. Foi um momento muito desafiador. Mas enfim, tô me atropelando, né? Não, imagina. Tá vai ótimo. Ficar confuso. Não vai, eu achei legal a gente trazer essa discussão e conversar. Quando eu pensei em você, eu pensei muito nesse sentido mesmo, da gente falar sobre essa questão da educação, da academia. Pra gente conversar também com as pessoas de fora. A gente tem essa noção enfim, pela nossa formação básica e tal, por você seguir. Eu fui para um outro caminho, também fiz iniciação, entendo essa questão de pesquisa, mas eu entendo que as pessoas não entendem muito bem como que funciona, e principalmente quando a gente fala em ciência, né? Às vezes está muito atrelado à ciência biológica, né? Então a pessoa, na hora que você fala, fez ciência, a pessoa pensa do quê? Num laboratório, desenvolvimento um jaleco branco, desenvolvimento um tubo de ensaio. Desenvolvimento de vacinas e tal, ou às vezes até mesmo laboratórios de desenvolvimento tecnológico também entram dentro dessa, e é ciência também, e é desenvolvimento. Só que a gente tem essa questão das ciências humanas, né? Que é sempre colocada, acho que hoje em dia no debate, principalmente político de redes, que você sabe muito melhor que eu em relação a isso, por pesquisar isso. Mas colocam a gente como, tipo, né? Uma ciência marginal, né? Total. Então, inclusive, isso se reflete na distribuição dos recursos para a ciência da pesquisa. Sim. Né? As ciências biológicas... E exatas recebem muito mais recursos do que nós, que as ciências humanas e sociais. E, na verdade, as ciências humanas, elas são tão importantes quanto. Então, tipo, a partir de determinadas pesquisas, você consegue identificar e ali quantificar até as políticas públicas que precisam ser feitas para realmente terem ações na sociedade que vão ali refletir na vida das pessoas e tudo mais. Se você não tem essa pesquisa, se você não tem esse mapeamento social através, né, das ciências humanas, você fica ao léu, de uma certa maneira, né? Você não sabe direito como agir, o que fazer, né? Exatamente. Uma vez eu trabalhei numa pesquisa muito interessante que procurava entender as relações entre infância e violência na metrópole. Uhum. Era um convênio da PUC São Paulo com a PUC do Rio Grande do Sul e a Fundação Bernard Van Leer. E o pesquisador que coordenava a pesquisa, o professor Hermílio Santos, ele
definiu muito bem, assim, né, o papel do sociólogo na sociedade. O sociólogo, ele deve fazer diagnósticos. E acho bom. No primeiro momento essa fala me incomodou um pouco, mas porque eu vinha de uma tradição muito de discussão teórica, né? Na PUC, naquele momento, nós não éramos formados para fazer diagnósticos da sociedade. Não, reverberar questões intelectuais. A gente estava ali discutindo teorias, pensamentos, tanto que assim, tinha pouco espaço para desenvolvimento de pesquisa empírica. Verdade. Acho que hoje está um pouco diferente. Imagino, né? Não sei, também precisar. Sim. E é isso mesmo, porque como é que você vai saber do que carece uma comunidade, né? Se você não vai lá ouvir as pessoas. Então, vamos fazer um estudo aqui, urbano, para ver o que precisa nesse bairro, nessa comunidade, na cidade como um todo. Vamos falar com as pessoas. Tá precisando de escola. Aqui o problema é o saneamento básico. Creche, a questão é creche, trabalho, deslocamento, as pessoas perdem muito tempo, chegam cansadas, isso se reflete em atitudes mais agressivas, por exemplo, dentro de casa. Bom, aqui o salário não está sendo suficiente, né? Precisamos criar mais políticas de emprego. E quem faz isso é o sociólogo, né? A socióloga. Gente, sociólogo não é só o Fernando Henrique Cardoso, que virou presidente, porque sempre me falavam isso quando eu fui fazer sociais. Tem muito mais coisa por trás que é importante para isso, né? Para a sociedade, para aquilo se aplicar na prática, não é só a pesquisa em si que funciona ali, né? E a gente também conseguir estabelecer consensos mínimos entre o que as pessoas querem, né, para a sociedade e garantir uma melhoria na vida dessas pessoas, porque senão a sociedade também perde sua função. Sociedade, sim, né, e o Estado, né, eles perdem sua função. Para que a gente tem instituições políticas? Para que a gente tem um sistema político? Para que a gente tem vereadores, prefeitos, deputados, senadores, né, um presidente da República? Esse tá um pouco mais difícil de entender para que nós temos, né? Na verdade, tá claro, né, que é para atender aos interesses até, de determinadas elites, mas e de alguns babões agressivos, mas difícil. E aí, vamos seguir aqui, né, no projeto, senão a gente vai ficar conversando bastante sobre isso, porque é um tema que levaria horas. Dentro de tudo isso, né, da Natasha aí no dia a dia, vamos voltar para a micropolítica. a Natasha, como que ela lida com a síndrome da impostora? Que sempre porque homem não é muito difícil da síndrome do impostor. Agora, pois mulher, eles não foram criados para isso, né? A cultura favorece o desenvolvimento da autonomia, da autoestima masculina. Ao contrário da mulher. Estava até comentando isso ontem com a minha terapeuta, que assim, na minha infância, por exemplo, eu sou a caçula da minha família, né? De todos os netos e dos filhos. Eu nasci assim muito tempo depois de todos os outros. É a raspa do tacho da família. E então, assim, embora eu fosse muito paparicada, né? Porque tem essa coisa, né, do caçula, da caçula culturalmente, então todo mundo gostava de brincar com eu. Muitas vezes não era levada a sério no que eu falava. Eu sempre me interessei por questões políticas, por exemplo. Mas na minha família, quem falava sobre política, em geral, eram os homens. Né? Embora assim, tivesse mulheres muito competentes para fazer essa discussão, mas era sempre a voz masculina que imperava nas conversas. E quando eu tentava me colocar, muitas vezes assim, eu não era exatamente levada a sério, eu não era estimulada a argumentação. Sim. Tá bom, vai brincar. Não, é isso mesmo, mais ou menos e tal.
E eu acho que eu acabei desenvolvendo essa capacidade no ambiente escolar. Né? Eu fui muito incentivada pelos professores que fizeram parte da minha trajetória, ainda que desde aquela época eu tivesse problema com os meninos, porque de alguma maneira eu me destacava nesse debate, e aí, né, rola aquela coisa da competitividade, de tem uma menina aqui se colocando de igual para igual, né? Isso causava um certo incômodo, mas eu não ligava muito para isso. Só ia. A outra parte da pergunta já se mistura na síndrome da impostora, que é o sobrevivente patriarcado. Então, Natasha já sobrevivia ao patriarcado nem sabendo que estava fazendo isso. Nem dava esse nome, né, ao problema. Exatamente. Mas é isso, então, mas teve alguns, mas aí assim os ataques vinham por outras vias, né, de falar sobre a minha beleza, né, sobre o tamanho dos seios, né, na época da adolescência, os seios estavam crescendo, aquelas brincadeiras bem idiotas. Sempre vai pra questão, a gente, né, nós mulheres passamos sempre por esse lugar como se fosse pra diminuir, né, e coloca, não, olha, aqui a gente tem que falar do seu corpo, tem que julgar você pelo, né, sua aparência, e a argumentação ou as outras coisas que eu quero fazer ficam como de lado ali, né? A própria questão da classe social, porque durante o período da minha vida eu estudei numa escola particular, e aí quando a minha situação de classe começou a mudar, isso se refletiu nas minhas amizades também. Então, me depreciavam porque o meu uniforme era costurado pela minha avó, por exemplo, e não era o oficial da escola, esse tipo de Essas coisa. coisas. Né? Que eu acho que hoje melhorou, eu espero que tenha diminuído no ambiente escolar. E aí, assim, mas quando cheguei na faculdade, eu acho que eu cheguei, enfim, com uma autoestima elevada. Ainda que em alguns debates eu percebesse, né, a diferença de competências, né, adquiridas ao longo do percurso, porque isso a gente estudava com pessoas que vinham de classes abastadas, a gente estudou com a filha do presidente da Vale do Rio Doce, né? Verdade. Então, verdade. O acesso que ela teve ao conhecimento, à cultura, foi muito diferente do nosso. Mas ainda assim, eu acho que a nossa turma, ela era bastante inclusiva, democrática. Sempre teve, tipo, uma troca muito grande, assim. E, né, eu acho que, assim, todo mundo ficava ali no mesmo patamar. Né? Embora a gente saiba que as possibilidades de emprego, por exemplo, eram muito diferentes, exatamente de acordo de onde as pessoas vinham, né? Sim. Algumas portas se abrem mais do que outras, né, pelas pessoas que você conhece, pelas competências que você desenvolveu ao longo da vida. E tanto que, assim, né, na escola eu era membro do Grêmio, depois na faculdade fui representante discente, não tinha esse problema né, de articulação, de eloquência, né, eu não sentia muito essa Você só ia. Eu ia. Embora, assim, né, aí vinham ataques, às vezes, de outras frentes, muitas vezes mascarados, inclusive de pessoas que se diziam de esquerda, né, com relação à minha vida pessoal, né, julgamentos, porque a mulher não deve fazer isso, não deve usar esse tipo de roupa e tudo mais. Mas eu não me deixava abalar muito por isso, não. E no mestrado também. Então, agora, no doutorado, essa síndrome de impostora pegou. Que loucura. Você chegou no doutorado pra ela bater. Ela bateu. E bateu, acho que porque eu fui para uma outra universidade, né, um instituto de pesquisa super renomado. Hoje, na minha área, sociologia é considerado o melhor do país. Acabou de obter a nota 7 na avaliação da CAPES. Que demais. Nossa, e mesmo a universidade, coitada, né? Porque ela sofreu vários cortes, né? De verbas e várias questões, né? Sim, a UERJ teve vários problemas aí tempos atrás com relação ao pagamento de funcionários. Sim.
uma crise intensa. E é isso, bateu quando eu cheguei lá, acho que pelo fato assim, de saber que eu estava num dos principais centros de pesquisa em sociologia no país, e conversando, né, nas primeiras conversas com os colegas ali de turma era isso, porque eu estudei em tal lugar, eu falo não sei quantos idiomas, eu já morei em não sei quantas cidades. Fui para a França, isso é um clássico. Né? Assim, pra onde você viaja nas férias, né? Tem o que não viaja, né? Que foi minha realidade durante um tempo da vida, o que vai pra Praia Grande. Eu ia falar isso. Praia Grande aqui em São Paulo. E o que vai passar férias na Disney, em Paris. Conhece Paris como se fosse, né, assim, o seu bairro. Porque aquela padaria de Paris é maravilhosa, aquela livraria, não sei o que. Já tinham lido muitos autores, mas aí também tem uma questão de referências, né, assim, que dialoga com as pesquisas que são desenvolvidas em cada lugar. Então, e pessoas muito seguras nas suas falas, muito eloquentes. E eu falei, cara, eu não sei se eu disponho de todo esse vocabulário, de todo esse traquejo. Você balançou. E aí eu balancei. E também pelo fato de estar sozinha numa cidade nova, tudo muito novo, aí eu balancei. Mas com o tempo eu fui me inserindo, né? Naquele lugar, naquele centro, fiz amizades e recuperando essa autoestima. Sim. Mas ainda quando estava em alguns debates, aí principalmente com colegas homens, né? E alguns às vezes se colocam de uma maneira mais agressiva, né? Mais incisiva. Ali, e é isso, e aí são pequenos detalhes, você tá falando, a pessoa te interrompe, ou que você fala, não é por mal, né? Você fala, aí a pessoa quer emitir a interpretação dela daquilo que você falou. Sim. Desqualificando ali de alguma maneira aquilo que você tá falando. Não, porque o que ela tá querendo dizer, né? Então, como se é o gaslighting, né? Tipo, esses termos agora que a gente tem em inglês, que é, na verdade, né, só pra reforçar como se você não tivesse autoridade sobre aquilo que você tá falando, né? Tipo, o homem, no final, ele tem que ter a palavra. Ele tem que ser o último a falar. Sim. Enfim, mas eu fui recuperando essa capacidade, essa segurança. Mas ela voltou, é isso, a síndrome da impostora, eu acho que ela retorna em momentos que outras áreas da minha vida não estão tão estáveis, né? Ela voltou depois que eu me separei a primeira vez, então assim, foi uma grande dificuldade voltar à sala de aula, por exemplo. Mas ainda assim, fui lá, lecionei, fui lá e fiz, porque também, mais do que nunca, tinha que garantir o meu sustento. Mas foi uma coisa assim que me pegou durante a pandemia, ainda mais nesse contexto onde eu estava sem bolsa, tendo que terminar um doutorado, somando trabalhos precarizados, né? Porque a pandemia só foi uma oportunidade para explorarem ainda mais a nossa força de trabalho. Porque, que bom que eu tô te dando uma oportunidade, né? Essa fala é complicadíssima. Então, as pessoas precisam trabalhar e elas se submetem, às vezes, a condições que não são devidas de trabalho. A gente tinha acabado de passar por uma reforma trabalhista, então, assim, né? Sim. Então, estava na sequência ali de um processo de pejotização. Ninguém mais virou todo mundo. Mas virou todo mundo microempreendedor. Né? Todo mundo virou MEI, todo mundo virou PJ. Querem, né? Tem um grupo político aí que comemora quando cancelam CPFs, né? Eu vou comemorar quando cancelarem CNPJs e voltarem a nos tratar com humanidade, com dignidade. Sim. Então é um pouco isso, assim, essa oscilação. Mas acabou que consegui terminar a tese, defendi, acho que fiz uma boa defesa, consegui cuidar do meu filho, mesmo num contexto pandêmico onde, né, assim, eu perdi
quase que totalmente minha rede de apoio, ainda que tive que flexibilizar essa coisa do distanciamento e contar com a ajuda da minha mãe, porque senão eu não teria terminado a tese, mas é isso, a rede de apoio sempre vem uma outra mulher. Mulher, sim. Tem essa eu esqueci agora aonde eu ouvi, na verdade, isso, mas faz total sentido, assim, que, por exemplo, quando homens envelhecem, né, é sempre, provavelmente, uma mulher que vai cuidar, independente do que, de quem seja, tipo, é alguém da família, alguma irmã, ou se não for a mulher, né, a esposa, vai ser alguma mulher. Quando uma mulher envelhece, naturalmente, o processo é que outra mulher vai cuidar de você. Então, ou envelhece ou adoece, né? Então, e isso é muito real, assim. Não tem como. Então, essa rede de apoio sempre vem. Tipo, o cuidado, ele parece, né, é colocado como uma obrigação às mulheres. Sim. Na nossa sociedade, né? Não é uma responsabilidade compartilhada. Sim, não. E de tudo. Por isso que isso sempre recai, né? Tipo, pra mãe, não para o pai, em determinados casos, né? Isso que recai, por exemplo, na filha, não no filho, num caso de uma família mais idosa, né? Um pai de uma mãe idoso, quem cuida é a mulher. É sempre a filha. Então, é sempre esse processo, esse caminho, né? E enfim, e aí bateu essa síndrome da impostora, porque é isso, eu estava afastada, acho que do ambiente que me fortalecia, que é a universidade, né? Por conta da questão da pandemia, já estava formada doutora, mas eu não tinha um salário compatível, ou pelo menos que eu esperava ter, né, quando chegasse nesse ponto da minha carreira. Estava, na verdade, desempregada, vivendo de bicos, que não eram exatamente o que eu gostava de fazer, mas era o que estava pagando as contas. Então, isso vai abalando a autoestima da pessoa. Sim. Em casa, né, muito focada na maternidade, que era a minha prioridade, tinha que ser, porque eu tinha um filho muito pequeno. Então a gente vai se perdendo, né, vai ficando confusa com relação à própria identidade. Será que é isso mesmo? Será que agora com a maternidade a minha carreira vai acabar? Ou vai ser interrompida por um tempo que eu não vou conseguir voltar depois? Foi complexo. E aí eu falei, não, eu tenho que seguir em frente, eu tenho que buscar melhores oportunidades de trabalho, com as competências que eu adquiri, com os títulos que eu obtive até então, e vou tentar concurso, vou tentar bolsa de pós-doutorado. E comecei a me organizar para isso, foquei nisso, e em pouco tempo eu fui aprovada no processo seletivo do Departamento de Sociologia do NEV aqui da USP. Enfim, né? E comecei a minha pesquisa de pós-doutorado, que foi uma grande felicidade para mim. Vem, né, uma grande conquista. Sou muito feliz onde eu trabalho hoje. Que é isso, né? Porque eu tenho toda a estrutura para desenvolver pesquisa, né, fazer essas trocas, avançar no ponto de vista do conhecimento. Mas ainda assim tem alguns momentos que a síndrome volta. Sim. Né? A síndrome volta, especialmente essa coisa, eu acho que... Eu não gosto muito de falar olhando para a tela do computador. Eu nunca sei direito para onde olhar, se eu olho para as pessoas, se eu olho para a câmera, se eu olho para o roteiro que eu preparei. Parece que eu tô sempre meio esquizofrênica ali, e eu me mexo muito quando eu falo. Isso, quando você tá ali captando a imagem de alguém, fica esquisito demais. É isso, eu não fui treinada para ser jornalista, né, de televisão, né, para ser repórter, ou não sou atriz, embora todo professor seja um pouco ator, mas não é isso, eu não tenho esse treinamento, né, para lidar com a imagem, né, para que a minha imagem... Isso foi imposto também pra gente de uma forma tão... De uma hora pra outra, né? Exatamente. E aí eu sempre fico inibida e acho que não falo bem, que
poderia ter sido melhor, às vezes me faltam as palavras, mas é algo que eu tô procurando, né? O que eu faço com essa síndrome da impostora? Então, pra finalmente chegar na resposta, eu falo demais. O que eu faço? Eu tento melhorar, né? Eu tento me observar, ponderar até que ponto esse auto-julgamento tá sendo honesto e justo comigo. Então, assim, eu tô sendo crítica demais comigo, ou não, isso aqui realmente pode melhorar, não é bem assim, isso de fato não tá muito bom, mas também não foi tão ruim, né? E procurar trabalhar esses pontos nos quais eu ainda não me sinto tão forte. Sim. Né? Então, assim, tentar melhorar essa coisa que tô participando de uma palestra de forma remota. Então, tentar colocar as pessoas aqui em cima, porque aí eu já olho pra câmera, né? Boa. Não deixo elas aqui do lado ou embaixo, porque senão eu fico falando assim, só aparece, né, meu couro cabeludo. Sabe, pequenos detalhes. Sim. E estudo, né? Porque eu acho que é isso. Pra uma mulher se destacar em qualquer área profissional, ela tem que se esforçar muito mais do que um homem, né? Sim. Primeiro, assim, porque os homens, eles já desenvolvem certas habilidades desde a infância, né? Eles são incentivados a desenvolver determinadas habilidades, inclusive essa da fala em público, da argumentação, desde muito novos. As mulheres não. Então, esse é um ponto. E essa coisa de se impor mesmo. Sim. Né? Assim, se impor a sua presença, o seu conhecimento, né, para que as pessoas valorizem isso vindo de uma mulher, é muito mais trabalhoso, é muito mais custoso. Sim. Então a gente tem que estudar muito mais, se preparar muito mais, pensar em coisas que às vezes homens não pensam, tipo na roupa que você vai vestir. Sim. Eu lembro quando eu comecei a dar aula na universidade, eu tinha uma idade muito próxima dos meus alunos, né? E eu ia com roupas mais largas para parecer mais velha. Que loucura. Para ter mais, né, autoridade perante eles, para eles me respeitarem mais. Eu tinha isso na cabeça. Não gostava de ir com roupa justa, não ia. Porque falava, não, eles vão ficar olhando pro meu corpo. E eles têm que me ver ali como professora. Né? Não, e assim, o que tem que ser... o que tem que estar em visibilidade, o que tem que ter visibilidade aqui é o conhecimento. O que eu tô transmitindo, não a minha figura física, né? Não o meu físico, né? É o meu intelecto. Sim. Então, eu já tive aluno que me chamou de gata em sala de aula, na frente de todo mundo. Eu coloquei ele no seu devido lugar. Sim. Nunca mais virou o melhor aluno da turma. Mas é isso, Sim, são situações que você passa ali, né, que... num dos primeiros dias de aula, eu sentei na mesa da professora, veio uma aluna, que era a minha mesa. E aí eu deixei minhas coisas, aí veio uma aluna. Mas assim, ela super desavisada, enfim, nem levei a mal. Ela, o que você tá fazendo? Sai daí, você tá louca, essa é a mesa da professora. Você falou, oi? Oi, a professora sou eu. Mas agradeço o elogio, não pareço, né? Que loucura. Ela, você é a Natasha? Eu falei, eu sou a Natasha. Gente, ela deve Muito ter prazer. cavou um buraco no chão, né? Mas aí, enfim, foi uma situação mais cômica do que embaraçosa. Sim, e foi uma mulher, né? Ainda, né? Mas ali no caso não foi um julgamento, né, por você ser mulher e tal, ela só achou que você era aluna. Tipo, sim. Tudo aí, né? Eu nem tinha aberto minha boca, né? Então... não tinha uma coisa. É diferente, por exemplo, de falar que você é uma gata. E já é um outro lugar, porque né, você não tá me olhando aqui como a... É complexo, né? É muito complexo. São muitas camadas, são muitas situações que a gente passa, assim. Mas é isso. Aí agora eu voltei à sala de aula, nesse ano, e tinha essa questão. Como é que vai ser? Porque até então eu tava dando aula online, uma experiência que eu detestei. Tipo, não. Em todos os aspectos.
E aí, eu falei, como é que vai ser isso, né? Falei, bom, mas agora eu não preciso mais me preocupar tanto com roupa, né? Porque eu já tô um pouco mais velha. Não vão. Então ninguém vai me confundir com aluna. E se me acharem gato, eu até vou gostar. Embora, assim, não tem que verbalizar isso. Sim. Vai fazer bem pra minha autoestima. Mas é isso. E aí, eu fiquei muito feliz com o meu desempenho, assim, né? De voltar pra aula presencial, pra sala de aula. E, né? E conseguir me colocar reconhecendo toda essa trajetória, todo esse conhecimento construído ao longo da minha carreira, né? Com segurança. Sim. Com segurança. Eu acho que a síndrome da impostora, né? Ela vai sempre estar ali com a gente. Tem até algumas outras entrevistadas que já falaram isso. Mas o importante é saber que ela foi como você colocou, né? Talvez ela aponte pra gente algumas coisas que a gente pode melhorar, que trazem inseguranças, mas ela não pode paralisar a gente, né? Então, acho que essa é uma das coisas que, já entrevistando várias pessoas, a gente chegou meio que no mesmo lugar, né? Então, ela existe, a gente tem que aprender a lidar com ela, mas ela não pode paralisar a gente. E é isso, tem uma coisa que talvez eu fosse mais rigorosa também, né, quando observava os outros, que assim, nós não teremos um desempenho ótimo, perfeito, todos os dias. Sim. Né, porque nós somos atravessados por várias questões. Voltando à sua pergunta inicial, quem é a Natasha? Né? A Natasha é muita coisa. Sim. Né? A Natasha é mãe, ela é socióloga, é mulher, né? É corintiana. Verdade. Gosta de arte, gosta de dançar, gosta de música, gosta de cinema, gosta de se exercitar. Sim. Então, é isso, gosta de pedalar, é uma boa leitora, uma boa ouvinte, né? Gosto de estar rodeada de pessoas, de amigos, gosto muito dessa troca. Eu acho que eu não existo, né, sem essa troca, né? Eu me perco se eu não estou sempre conversando com as pessoas. Eu gosto de conversar, eu gosto de bater papo, conhecer lugares. É isso, eu sou muita coisa, só que nem tudo na minha vida ocorre perfeitamente todos os dias. Na verdade, nada ocorre isso que eu ia falar. Na verdade, então, assim, a perfeição ela não existe, gente. Basicamente é isso. Ontem eu estava participando do congresso da BCP online, mas o meu filho estava doente, com febre, em casa, não estava indo para creche. E assim, trabalhar com uma criança pequena em casa, né? Uma criança que tem 2 anos, não existe, não dá, porque ele demanda sua atenção o tempo todo e pode se colocar em risco. Sim. E tudo mais. Então, assim, como é que você estrutura elabora uma apresentação, estrutura uma fala, enfim, da melhor maneira possível nesse contexto? Sim. Né? Às vezes, sei lá, passei por um processo de separação recente. É claro que isso abalou minha autoestima, claro que isso abalou o meu desempenho profissional. Eu não, né, assim, abala a concentração. Sim, abala uma série de coisas. A nossa cabeça não é uma chavinha que você liga e desliga. Agora eu vou ser mãe. Agora não é uma chavinha que você vira. Eu serei professora. Sim. Né? Agora eu vou pesquisar, agora eu vou entrevistar as pessoas, né? Vou fazer campo. Não é assim. Sim. E aí, eu acho que é isso, né? Mesmo dentro das imperfeições, do que a gente queria que fosse perfeito, a gente vai seguindo, a gente vai indo, a gente vai conquistando, tipo, as coisas, né? E pra finalizar, pra fechar, eu acho que eu gostei muito do que você falou dessa parte do voltar para a primeira pergunta, né? Tipo, são muitas e várias coisas. Eu acho que, tipo, já até um pouco responde essa última pergunta que eu sempre faço, né? Mas dentro disso, né? Eu vejo em você, tipo, uma força
feminina muito grande, né? Que vem também, sei que vem também da sua mãe, que, né, também é uma pessoa muito forte e tal. Mas como que você firma essa força feminina? Tipo, como que você nutre isso pra enfrentar todas essas batalhas, né? Essas buscas por ser sempre um pouco melhor em tudo, né? Eu acho que assim, procurando manter minha cabeça erguida e a minha voz imponente. Nem sempre eu consigo, mas assim, não me silenciando. Né? Porque é isso, nós somos desafiadas pelo machismo o tempo inteiro, todos os dias. Desde você caminhando na rua, alguém faz uma piadinha com você por causa da roupa que você está usando. Se você é magra, porque você é magra. Se você tem peito, eu vou falar do seu peito, eu vou falar da tua bunda. Né? As mulheres são sempre objetificadas. Sim. E sempre colocadas num lugar de passividade. Né? A mulher que mora sozinha, a mãe solo, a mulher que tem, né, um reconhecimento profissional, ela vai ser sempre alvejada. Né? Uma mulher que desfruta de liberdades, que exercita a sua liberdade sexual, ela vai ser sempre alvejada, ela vai ser sempre julgada. E é isso, essas críticas, esses ataques não podem nos paralisar e não podem nos intimidar, mas também não quero dizer com isso que a gente não deva se proteger. Sim. Né? Porque a violência está aí, e não é só muito grande. A violência psicológica, a violência verbal, mas a violência física mesmo. As questões de feminicídio, as taxas de feminicídio são altíssimas. Então, é isso. Mas eu acho que é importante essa fala, né? Eu gostei muito da sua resposta, na verdade. Do não se silenciar, porque a gente se sente acuada o tempo inteiro, né? E aí tem dia que a gente fala, não, hoje eu não, a briga não é minha, né? Porque a gente se coloca um pouco, às vezes, nesse lugar. Mas é importante a gente não esquecer que a nossa voz é importante, né? Que a nossa voz, ela tem um alcance, que ela pode chegar em lugares. Então, sim, por nós, por todos nós. E procurar, eu acho que quando você se coloca dessa maneira na sociedade, é claro que não é todo dia que você consegue fazer isso. Foi o que eu falei, tem dia que você vai silenciar. Tem dia que, eu não tô afim de comprar essa briga, eu não tô afim de discutir isso. Sim. Tá bom, deixa pra lá. Mas se você continuar nesse caminho, as pessoas, elas passam não só a te tratar de uma maneira diferente, a te respeitar, mas você inspira outras pessoas. Sim. Né? Eu vejo muito isso no meu círculo de amigos mesmo. Como que, eu acho que assim, os meus amigos já partiam de pressupostos diferentes, talvez um pouco mais igualitários, desde sempre, mas eu percebo uma considerável desconstrução do machismo nos últimos 10, 20 anos, mesmo dentro da minha própria família, meu irmão, por exemplo, em mim mesma, né? A forma como eu já me referi a outras mulheres em outros contextos, sabe? E a gente, né, acho que é um processo constante, é um processo constante, e que assim a gente deve transmitir para as próximas gerações para que a vida de outras mulheres seja, né, melhor do que a nossa está sendo hoje. Sim. Acho que a nossa já é melhor do que foi a das nossas mães. Sim, que foi das bem, nossas avós, bisavós, né? Antes o pessoal não escolhia nem com quem casar. Sim. Estudar, então, nem pensar. Sim. Né? Se alguém ainda não entende a contribuição do feminismo para o mundo, né? Tô dando aí alguns exemplos. Sim. A questão a gente não podia votar, tem tantas coisas. Sim. Da nossa autonomia, você não podia usar uma calça, não podia, né? Quase nenhuma mulher dirigia, né? Sim. As mulheres não trabalhavam fora. Sim, a lista é grande, bem então, grande. Se a gente tem a possibilidade de fazer essas escolhas hoje, é porque teve muita luta. Sim, né? Pra a gente estar aqui. Tempo. E aí a gente também tá abrindo caminho para quem vai vir, né? Para que seja melhor do que foi pra gente também.
sem dúvida. Que assim seja. Tomare. Obrigada, Nath. Adorei a nossa conversa. Muito boa. Eu também gostei muito, foi ótimo. É sempre um prazer conversar com você. E acho, assim, a proposta, né, das entrevistas, o projeto, incrível. Obrigada. Incrível. E obrigada pela oportunidade de falar um pouco sobre mim. Acho que nem são tão raras essas oportunidades, né, de falar sobre nós. Quando a gente fala sobre a gente mesmo, a gente reflete sobre a nossa vida, nossa trajetória. Sim. E isso nos fortalece também. Sim, e outras pessoas escutando a sua história com certeza inspirou e as pessoas se viram ali em coisas que você falou e que você compartilhou com a gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, de coração, adorei. Obrigada, gente, e até o próximo episódio. Esse é o Mulheres no Espelho, criado e realizado por mim, Marcela Sonin, da Lita Studio. Confira as fotos e mais materiais do projeto no site, newsletter e Instagram da Lita Studio e no Instagram _mulheres_no_espelho. Até a próxima história.